Tá, agora eu vejo com uma certa contradição, Ricardo, o seguinte: o movimento estudantil no Brasil teve fases muito boas, fases áureas, né? Na época dos regimes militares, na época do governo Collor, né? Os caras pintados, etc. Você acabou de afirmar, e eu concordo plenamente, de que vivemos uma situação econômica muito grave, né? E isso reflete na porta da universidade, na menor dúvida. Porém, o movimento estudantil, e aí eu tenho que fazer uma crítica, eu vou me perdoar os amigos, o movimento estudantil está numa fase, o movimento sindical até certo ponto também, está numa fase de um refluxo muito grande. A gente não vê aquelas grandes manifestações estudantis de anos atrás, e no momento em que é muito grave. Você acabou de afirmar, e deve ser verdade, de que esse problema não é só da FURB, evidentemente deve ser de todas as universidades pagas do Brasil, ou na grande maioria. E, aliás, eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, da semana passada, e o preço das mensalidades, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo é uma coisa extraordinária, é uma coisa absurda, é absurdo, né? Então eu faço pergunta, não há uma certa contradição nisso aí? Quer dizer, a situação está pior, a situação econômica está pior, a mensalidade está maior, né? E o movimento estudantil até certo ponto encolhido. A tua avaliação, o que está acontecendo? Eu posso até dar uma historicizada no movimento estudantil aqui. Aluno de história já quer dar aula, mas tudo bem, vamos lá. Vamos, porque nós temos que ver que hoje nós somos reflexo de todo um processo, né? Nos anos 50, eu acho que as organizações, o movimento estudantil conseguiu construir uma série foi crescendo cada vez mais e construiu a UNE, teve todas essas entidades que começaram a ser a nível nacional. No período do golpe de Estado de 64, eles sofrem uma opressão bastante forte, mas que ao mesmo tempo cria resistência clandestina, que muitos estudantes que participavam do movimento estudantil oficial vão para a guerrilha urbana ou coisas assim, mas ainda assim existe uma articulação, até porque o inimigo era bem claro, era a ditadura, as palavras de ordem era abaixo da ditadura. Isso a nível aqui do Brasil e a nível de mundo nós vivemos uma efervescência, tivemos os eventos de maio de 68 na França, os outros movimentos no mundo todo. E aqui no Brasil, com o processo de democratização, continuou uma efervescência, né, interessante em todos os movimentos, né, que aí era a possibilidade de se voltar a um processo democrático. Tivemos uma participação muito interessante do movimento estudantil, enquanto que a queda do Muro de Berlim, a nível de mundo, quebrou talvez com algumas ideologias, algumas verdades, alguns nortes que principalmente a esquerda acabava tendo. Alguns paradigmas. Alguns paradigmas, e que se criou essa leitura da dificuldade e a partir daí, como vamos pensar as coisas. No Brasil ainda continuou pelos anos 90 uma efervescência, que ainda é aquela euforia do processo democrático, o movimento estudantil estava bastante ligado aos partidos de esquerda, à construção dos partidos de esquerda que ainda estavam em se construindo, né? Eu acho que a gente sente hoje, na virada do século, justamente, talvez, um pouco daquele refluxo lá da queda do Muro de Berlim, a gente está sentindo hoje aqui ainda, né? E essa perpetuação da sociedade individualista, onde não se pensa mais na coletividade, na possibilidade de pensar formas diferentes de pensar a sociedade, de pensar os movimentos, né? E essa quebra com as verdades do paradigma acaba deixando a própria juventude um pouco sem norte, né? Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, e cada um vai ocupando seus espaços, pensando em sua vida individual, né? E o movimento estudantil perdeu algumas bandeiras, ou algumas continuam, mas estão isoladas, né? Hoje nós temos a UNE, que é uma entidade importante ainda a nível de Brasil, mas a gente vê que ela não tem um apoio tão grande como deveria ter do próprio movimento estudantil, ela se vê um pouco isolada, talvez muito estrutural. Eu acho que esse debate a gente precisa estar fazendo também, né? Como pensar de agora em diante. Mas, ao mesmo tempo que se tem esse tapete que foi puxado, ao mesmo tempo existe a possibilidade de se criar algo novo. Eu sinto uma certa vontade, pelo menos minha, e assim, vamos criar algo novo a partir de agora, pensar
como melhorar. As coisas estão difíceis, e não é só economicamente, né? Existe uma série de discussões que precisam ser feitas culturalmente, moralmente, né? Então, essa possibilidade de se criar algo novo é um tanto interessante. Mas, mesmo assim, nos vemos um pouco isolados. Precisamos trazer os outros estudantes para discutir junto. E esse é o papel hoje do DCE na FURB. É uma preocupação que a gente tem, trazer os estudantes para discutir cada vez mais. Eu quero perguntar para o Jimmy o seguinte, eu tava pegando, eu concordo com tudo que tu falasse, viu? Eu acho que é exatamente isso, porém, né, eu acho que uma certa parte, né, de responsabilidade é também dos dirigentes estudantis, né? Eu não estou me referindo a vocês dois especificamente, mas porque na medida em que alguns encantos se quebram, eu percebo que certas lideranças do movimento estudantil também acabam indo nessa maré, e aí acontece festival de badminton e rally, não sei mais o que acontece, enfim, outros exemplos quaisquer. Mas eu queria perguntar para o Jimmy o seguinte, Jimmy, o fato da Universidade de Blumenau ter uma característica que acho que até certo ponto peculiar, que a grande maioria, ou boa parte, vamos dizer assim, dos estudantes são também trabalhadores, ou seja, estão envolvidos com o seu trabalho, sua atividade profissional durante o dia, estudam à noite, ou mesmo vice-versa. 90%. Eu não sei exatamente qual é o número, mas isso é uma característica diferente da Universidade Federal, por exemplo, né? Isso não dificulta, até certo ponto, a capacidade que vocês têm de mobilizar ou de chamar essa gente, ou de... Eu creio que dificulta, sim. Mas a gente, independente dessas dificuldades que a gente vai encontrar, a gente tem buscado isso, né, como o Ricardo estava comentando, desde do início da nossa montagem, da nossa chapa, que a gente tem essa preocupação, né? Então, o nome da nossa chapa foi Identidade Universitária. Vamos resgatar a nossa identidade dentro da universidade, né? Então, a gente tem pensado, sim, em trazer o estudante para dentro da universidade, para a gente estar discutindo, né? A nossa ideia não é fazer um processo, a gente está fazendo as coisas pelas outras pessoas, mas como eu havia te dito antes, né, a gente está trabalhando junto, né? E de que forma? A gente precisa trabalhar, né? A universidade é paga, né? A grande maioria dos estudantes precisa trabalhar para poder pagar, mas a gente está aqui dentro da universidade num certo período, né? Quem trabalha à tarde, à noite, estuda pela manhã. Quem trabalha pela manhã à tarde está aqui à noite. Então a gente está trazendo essas pessoas nesses períodos, né? Que eles estão dentro da universidade, a gente está conversando, trazendo essas pessoas para dentro do DCE. Né? A nossa preocupação é trazer as pessoas para dentro do DCE, os estudantes, para que a gente possa estar discutindo, para que a gente possa estar vendo, né, maneiras e formas de estar trocando experiências, de estar discutindo política, discutindo o que está acontecendo dentro da nossa universidade hoje. É difícil, sim, mas a gente está tentando fazer isso desde o início, e é uma das nossas bandeiras, universalidade e participação. Né? De que forma? A gente aqui hoje no programa de vocês, a gente está tentando levar isso para os estudantes. E a gente quer dizer, né, deixar aqui para todos os estudantes da nossa universidade, que o DCE está de portas abertas para estar recebendo todo mundo, né? A gente está lá para isso, né? A gente está lá queremos trazer, tornar aquele espaço, um espaço de todos os acadêmicos, todos os universitários, para que a gente possa estar discutindo, sentir a liberdade de estar participando ali dentro e estar resgatando o movimento estudantil. Né? Então a gente tem tentado buscar isso. Ok. Deus te ouça. De volta nos estúdios da FURB TV, o programa Cidadania em Debate, entrevistando lideranças do DCE da FURB, presidente acadêmico de História, Ricardo Machado, e vice-presidente acadêmico de Arquitetura, Jimmy de Oliveira. As discussões sobre o movimento estudantil. Nós estamos no terceiro bloco. Gostaria de remeter à grande questão. Uma das bandeiras é também qualidade de ensino. Qual a avaliação que vocês fazem sobre a FURB nesse sentido? Por gentileza, fiquem à vontade. Quem fala? Sim, uma das nossas bandeiras é qualidade de ensino, sim, né? Porque a gente vem para a universidade buscar isso. A gente vem buscar um conhecimento, né? Buscar, e a gente vem para buscar, só que a gente acaba tendo que vir buscar e ter que ir atrás e procurar. Né? A universidade eu tenho visto assim, a gente tem que estar correndo atrás para conseguir... Mas não é uma responsabilidade... Que a gente acaba tendo que vir buscar e ter que ir atrás e procurar. Né? A universidade eu tenho visto assim, a gente tem que estar correndo atrás para conseguir... Mas não é uma responsabilidade do aluno correr atrás e ir buscar?
Claro que é, mas não digo que não seja, né? Tá aí pesquisa, a gente tem que fazer pesquisa sim, pesquisa é correr atrás, sim, né? Mas eu digo, há certos momentos que a gente precisa de um auxílio, né, de um educador, né, dentro da universidade. A gente tem que ter alguém para dar um norte, direcionar para a gente buscar. Só que a gente tem visto assim que nem isso a gente tem encontrado às vezes, né? Então, uma das nossas bandeiras é buscar qualidade de ensino. Mas na avaliação, Jimmy, te cortando assim, né? Sim. Nos últimos anos a FURB tem investido e tem melhorado essa questão ou não? Quais os enfrentamentos? Fica à vontade. Olha, eu tenho sentido, eu posso falar pelo meu curso, né, e outros cursos que eu tenho visto aqui pela universidade, que eu tenho uma maior ligação com as pessoas dos cursos, eu tenho sentido que a universidade tem tentado, sim, só que está difícil. Concursos, entrada de doutores, isso valoriza. Sim, ela tem exigido, sim, alguns pré-requisitos para a contratação de profissionais para estar atuando aqui dentro, né? Tem investido, sim, só que eu acho, no meu ponto de vista, que ainda tem sido pouco. Né? E está cada vez mais difícil, né? Eu tenho visto que está difícil a universidade trazer essa profissionalização, esse grau de conhecimento para a gente. Assim. Eu acho que está deixando a desejar ainda. Queria, Ricardo, essa questão aí da qualidade de ensino, há uma crítica, até certo ponto, ao movimento estudantil, ao menos a setores do movimento estudantil, de que em função das questões políticas, que são essenciais, você acabou de falar sobre isso, essa busca, né, pela qualidade, não só de ensino, pela qualidade da universidade como um todo, né, ela em certos momentos é deixada de lado. Você acha que é possível, né, ou de que forma fazer a amarração, né, da questão política, das questões macro em que os alunos se envolvem com a questão local da qualidade de ensino? De que forma, ou, eu vou mudar um pouquinho, o que você acredita, né, que iria chamar mais o aluno que está meio apagado do movimento estudantil? As bandeiras políticas de uma forma geral ou mais a questão local aí da qualidade de ensino, etc.? Uma das coisas que a gente vem discutindo é dar cada vez mais apoio aos centros acadêmicos. Eu acho que isso é uma coisa importante e que precisa ser resgatado também, falando enquanto movimento estudantil. Explica o que é centro acadêmico, tem muita gente que não sabe. Vai. Centro acadêmico são entidades criadas, mas em cada curso cria o seu centro acadêmico, que elege um presidente ou uma coordenação, e aí são trabalhadas questões referentes específicas ao curso. E aí, se precisar de apoio mais forte, uma entidade mais representativa, vem ao DCE, que o DCE vai fazer a intervenção. E assim, uma das nossas bandeiras é dar autonomia e dar apoio para estar construindo cada vez mais forte o centro acadêmico, porque ele se relaciona às questões ligadas ao curso em específico, né? É difícil nós, enquanto DCE, estarmos pensando a universidade a nível no todo sozinhos, né? Por isso precisamos ter o centro acadêmico de engenharia trazendo os problemas que eles passam, centro acadêmico de administração, centro acadêmico de história trazendo os problemas, né? Como o Jimmy vinha falando, eu acho que nós temos ainda que avançar muito na questão de qualidade de ensino e muito mais. A questão da pesquisa e da extensão precisa ser também pensada com bastante força, porque não dá para separá-la uma da outra, porque um profissional precisa estar completo nessas duas. Ricardo, a gente assiste também no país projeto receituário do FMI, por exemplo, uma onda de privatização, e certamente o governo federal vai tratar com muito carinho alguns centros de excelência acadêmica, né? E as universidades, ou por exemplo a FURB, não é uma USP, não é uma PUC, embora ela tenha que fazer pesquisa, ela tem que se dedicar à extensão, ela tem que se dedicar a ensino. Não é esse projeto chamado neoliberal que também interfere lá na sala de aula com a qualidade de ensino? Porque acaba criando um certo distanciamento e isolamento, né? Se espera somente das grandes universidades, onde se produz ciência, onde se produz discussões, e nós ficamos alheios a isso tudo, e nos chegam as discussões que estão sendo feitas lá, 10 anos após o que foi feito, nós vamos chegar aqui. Então, nos parece e acaba
de certa forma, priorizando algumas universidades e deixando alheia outras que ficam no subúrbio, digamos assim, disso tudo. Eu quero concordar, né, com a afirmação do Ricardo e também do Jimmy, de que a FURB avançou, mas há um longo caminho pela frente, muito grande. Agora eu quero afirmar aqui também o que eu já disse antes, reafirmar, de que nós só vamos avançar na FURB com recursos públicos, né? O bolso do aluno já está mais do que saturado e a perspectiva da pesquisa, e, enfim, né, da qualidade de ensino como um todo, está necessariamente atrelado a investimentos de recursos públicos. Isso, ninguém tem a ilusão de que a FURB vai se transformar numa Unicamp, numa USP ou, enfim, numa URGS, só com recursos dos alunos. Isso é uma grande bobagem. Mas, Jimmy, eu quero pensar o seguinte, no início do ano, nós lhe entrevistamos aqui, após o retorno da Universidade Solidária. E é uma atividade de extensão interessante. Você não acredita? Promovida pelo governo federal. Promovido pelo governo federal, enfim, com uma ou outra crítica, no entanto, é um projeto que está aí colocado e a FURB participa e eu acho que, bom, já foi discutido aqui. Mas, enfim, você não acredita que é papel do DCE, até certo ponto também, além da questão da pesquisa e do ensino, de alguma forma tensionar a administração da universidade e da FURB, que tem o seu caráter regional, ou teve o seu caráter regional quando da sua fundação, de que a FURB rompa um pouquinho esses muros, ou seja, o DCE não tem um papel, digamos, fundamental, né, de fazer intervenção, ou seja, jogar o aluno em direção à comunidade, né, e a universidade como um todo, em direção à comunidade? Sim, nós achamos que, nós temos certeza, né, que o movimento estudantil é um movimento social, né, e como o SINCEPS, né, como outros movimentos, outros sindicatos que tem por aí, e ele está inserido na nossa sociedade. Né? Então, temos que estar incentivando, sim, e cobrando da nossa universidade mais bolsas de extensão, né, que além de ajudar os estudantes, é um passo, é uma maneira da gente estar intervindo e contribuindo dentro da nossa sociedade. Eu já fiz extensão, fiz o projeto Assentamento Humano, sei da importância desse projeto, né, desses projetos que a universidade tem. Hoje nós temos mais ou menos, se eu não estou enganado, 80 projetos de extensão. São 80 bolsistas, 40 projetos. Mas quem faz extensão sabe da importância dele. Eu acho que é uma experiência gigantesca para quem está, para um estudante. Está colocando o que você vê na sala de aula, que você aprende na universidade, está levando para a sociedade. De uma forma, estando de uma forma contribuindo para a melhoria da sociedade, né, e aprendendo também. É uma troca. Eu acho que temos que estar, sim, defendendo isso, e inclusive é uma das nossas bandeiras da identidade universitária, né, a universalidade, quebrar com essa barreira que a gente tem, né, que os estudantes têm de ficar preso no universo aqui do campus e não praticar pesquisa, não praticar extensão. Então, é uma das nossas bandeiras também durante esse período que a gente vai estar aqui de um ano, incentivando a extensão e levando, inclusive com atividades, né, atividades culturais também, né, levando isso além das barreiras, das fronteiras da nossa universidade. Sem dúvida. Mengarda, o reloginho está dizendo aí que nós estamos chegando ao finalzinho, mas eu preciso de mais uma pergunta. Você acredita, assim, Ricardo, sinceramente, de que nesse um ano, né, que vocês têm de mandato, de alguma forma é possível buscar mais o aluno para o DCE, ou seja, é possível centrar energias no sentido de reestabelecer ou rebuscar o espírito nessa juventude, que aliás na FURB tem algumas características que não é só os jovens, né, porque a FURB é uma universidade, especialmente à noite, tem muita gente de mais idade. É possível buscar esse pessoal de volta ao DCE? Não ao DCE, ao movimento estudantil. Às vezes me chamam de idealista demais, mas eu acredito nessa possibilidade e é para isso que a gente vem trabalhando, né? Uma preocupação que a gente tem de que acontece muitas vezes que o DCE, que essas entidades acabam se isolando
do resto daquilo que ela representa, e nós precisamos, isso sim, o DCE são todos os estudantes dessa universidade. Nós precisamos desses estudantes discutindo lá, até para ter realmente a legitimidade a partir de nossas ações. E aí que a gente vê as importâncias em estar fazendo assembleia com os estudantes que fazem quase 2 anos que não se tem uma mínima assembleia, estar discutindo junto aos centros acadêmicos, porque na medida que se tem os estudantes têm a sua vontade contemplada, suas discussões estão sendo feitas, eu acredito que existe possibilidade de ele estar intervindo, ele estar participando das ações que o DCE vai estar fazendo, né? Pode ser utopia, mas é essa utopia que nós queremos construir nesse decorrer desse 1 ano. Sabemos que é pouco, mas dá para se iniciar, se retomar uma série de questões importantes. Para fechar, vocês vão viver aqui nessa gestão 1 ano e certamente nesse ano muita articulação política em relação à sucessão na universidade vai acontecer. Rapidinho, para fechar esse assunto, porque o nosso tempo é exíguo e vão voltar em muitos outros programas. Sim. Posição sobre sucessão. Da FURB? Da FURB. Até sabemos que esse ano vai ser um ano bastante conturbado, né, que vão ter tanto a sucessão aqui na universidade, como a questão a nível nacional, né, que vai ter as eleições. Eu acho que o movimento estudantil vai estar inserido na discussão aqui da universidade. Parece que os candidatos ainda não estão bem claro, né? Mas tem que estar discutindo. Apesar de que é uma coisa até que queremos ainda rediscutir, que apesar que o voto do aluno vale muito pouco em relação ao voto dos servidores e dos professores, mas mesmo assim está participando das discussões, está pensando que aquilo vai refletir no nosso cotidiano dentro da universidade. Está colocando isso para os universitários, porque tem decisões que acontecem dentro da nossa universidade que nós não ficamos sabendo, né? E isso vai influenciar na nossa atuação dentro da universidade, na nossa vida dentro da nossa universidade. Então, que a gente possa estar sabendo do que está acontecendo, das decisões tomadas, para que a gente possa estar participando também. E a gente não tem visto isso aqui na nossa universidade. Os espaços existem, falta democratização. Falta democratização da informação. Ok, Marcel, infelizmente discutir com liderança estudantil sempre é muito agradável, mas infelizmente chegou ao final do programa. E um espaço agora para o até logo deles, a nossa comunidade acadêmica. Eu queria já agradecer, antes de mais nada, esse espaço aqui, agradecer ao Marcel e ao Mengarda, que foi um espaço muito bom para a gente estar discutindo, porque até nós temos tido algumas dificuldades na imprensa e na televisão de pessoas que não estão querendo discutir, mas sim impor seu posicionamento, né? Por isso, assim, achamos muito bom esse espaço aqui que foi oferecido e é isso que a gente quer discutir, respeito às ideias que as pessoas têm e chamar os alunos para estarem participando do DCE, participando das atividades que vão ser realizadas, né? Estamos aí dispostos a estar conversando tanto lá no DCE como pelos corredores, pelos pontos de ônibus, onde encontrar eu, o Dime, o resto do pessoal do DCE. Vamos discutir essa universidade que é importante para todos nós. Eu gostaria de agradecer também, né, a todos os estudantes que deram esse voto de confiança na gente. Estamos aí na frente do DCE representando eles e parabenizá-los também por essa atitude de mudança, né? A gente já vinha 2 anos seguidos aí com a mesma gestão e essa atitude de mudança dos nossos estudantes aqui, de nós estudantes, né? É uma atitude corajosa. Eu acho que todo o processo de mudança gera uma certa preocupação e está parabenizando todos os estudantes por essa atitude, né, e esperamos estar trabalhando, né, sempre, a nossa proposta é trabalhando para os estudantes e a gente agradece a todos, né, e a vocês pelo espaço. Ok. Marcel? Bom, rapidinho, deixar a minha mensagem, de novo reafirmar aí o desejo de muito êxito na gestão, né, para a equipe e fazer um pedido para os alunos da FURB, apesar da gente saber das dificuldades e do pouco tempo, de que de alguma forma, procure o espaço para se envolver com a universidade, né, como um todo, e se envolver com a universidade também, de alguma forma, participar do movimento estudantil. É no movimento estudantil que nós vamos conseguir forjar uma grande universidade, forjar uma grande sociedade e, eventualmente, viver um futuro melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Ok, eu gostaria de agradecer a presença, foi motivo de muita honra tê-los aqui e fica já
aberto espaço para quando toda a liderança estudantil assim o desejar, fique à vontade. Anunciamos aí que em breve também teremos no nosso espaço a participação do deputado Paulo Gouveia, do deputado Renato Viana, agora no recesso do Legislativo, vem aqui fazer a sua avaliação política do nosso Brasil. Um grande abraço, até semana que vem. Abre exclusivamente as portas para o debate aos candidatos à presidência do DCE da FURB nas eleições que vão se realizar agora no próximo dia 18. Estão conosco hoje Tarim Germano, da Chapa 1, e Ricardo Machado, da Chapa 3. Conforme acertos que foram feitos com os candidatos e suas assessorias antes do programa, no primeiro bloco há uma apresentação de 5 minutos para cada candidato. A partir do terceiro bloco e somente a partir do terceiro bloco e somente no terceiro bloco haverão então participação de perguntas dos telespectadores. Somente no terceiro bloco. Conforme a ordem já feita por sorteio anteriormente com os candidatos e suas assessorias, começamos então a apresentação resumida do programa de sua chapa. Primeiramente com a candidata Tarim Germano, da Chapa 1. Boa noite, Tarim, sua apresentação. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores da TV Galega que nos assistem agora, em especial aos acadêmicos da universidade. Bom, a minha chapa é a chapa Atuação Acadêmica, né? Eu vou apresentar a executiva da minha chapa. Eu sou a candidata a presidente, meu nome é Tarim Romina Germano, faço fisioterapia. O grupo me escolheu para ser candidata a presidente no DCE, por eu participar das outras gestões e fazer parte dos conselhos. Faço parte do Consune, sou conselheira do Consune, faço parte da comissão do artigo 170 e venho trabalhando na gestão sempre acadêmico há bastante tempo também. Eu tenho como vice-presidente o André Araújo Andrade, da administração, como não poderia deixar de ser, para ter uma assessoria para administrar o DCE, né, o popular baiano. Minha secretária é a Geórgia, do curso de Direito, para assessorias jurídicas. A vice-secretária é a Karina Longo, do curso de Turismo e Lazer. Foi escolhida também porque já fazia parte da nossa gestão e também tem bastante experiência. O tesoureiro, como não poderia deixar de ser, é do curso de Economia, que está ligada a essa área. O vice-tesoureiro é o Edson Budke, de Ciências Econômicas. A vice-tesoureira é a Ilva Steiner, das Ciências Contábeis. E o diretor de comunicação também não poderia deixar de ser da Publicidade e Propaganda.